Olá, nós vamos dar continuidade à leitura do documento Silent Weapons for Quiet Wars. Para quem não sabe, esse documento revela como foi possível planejar e colocar em execução um plano de controle, uma estratégia de controle da previsibilidade e do comportamento de compra da sociedade, ou seja, controlar através da economia. Então, diz assim o documento: Introdução à teoria do choque econômico. Vamos colocar os preços das commodities à venda da seguinte maneira. Commodity A seria bebidas alcoólicas, aí tem uma tabela e vai abaixo. Depois bife, no caso a carne bovina, depois café, gasolina, açúcar, tabaco e balanço total, né? Então é uma tabela que vem aos poucos descendo com cada um das commodities, o preço na tabela paralela e depois o total de vendas, né? E aí continua dizendo: vamos assumir que um simples modelo econômico no qual o número total de importância das commodities é representado como gasolina, carne e outros agregados de todas as outras commodities, nos dará o que nós chamamos de hipotética, seria variedade hipotética de uma commodity, no caso. Agregado seria o representado pela letra M, né, nesse quadro. E é um agregado de todas as outras commodities que foram listadas. Aí ele coloca exemplo de teste de choque. Assumindo que o total das vendas P de produtos de petróleo pode ser descrito de uma forma linear nas funções das quantidades B, G e M, nos quais as funções dos preços dessas respectivas commodities. Então aí ele coloca uma equação embaixo. P é igual a APG, B mais APG, G mais APM, M. Então nós temos B, G e M são funções dos preços da carne bovina, gasolina e outros as mais variadas commodities. Então, APB, APG e APM são constantes, são coeficientes constantes, definindo a quantidade de que cada uma dessas funções B, G e M afeta as vendas. No caso P, de petróleo, de produtos de petróleo. Nós estamos assumindo que B, G e M são variáveis independentes uma da outra. Se a disponibilidade do preço da gasolina é subitamente movida, no caso mudar, então G deve ser substituído por G mais delta G, isso é um triângulo no caso. Isso causa uma mudança nas vendas de petróleo de P para P mais delta P. Isso também vai nos dizer que B e M permanecem constantes enquanto G muda para G delta G. Aí continua mais uma vez a equação, seguindo. P mais delta P é igual a APB, B mais APG, G mais delta G, mais APM e M. Expandindo essa expressão, nós temos P mais delta P é igual a APB, mais APG, né, B mais APG, mais G, mais APG, delta G, mais APM-M. E subtraindo o valor original de P, nós temos o que muda no P. Temos o valor original de P, nós temos o que muda no P. A mudança está P, delta P igual a APG, delta G. Dividindo por delta G, nós temos APG igual delta P dividido por delta G. Essa avaliação de mudança no P devida somente a uma mudança isolada no G. Então ele está explicando aqui, através de equações, como uma mudança em determinada commodity, ela influencia outra commodity. Então, se o petróleo teve uma mudança brusca, vai afetar, por exemplo, o tabaco, ou o café, o açúcar, ou qualquer outra commodity ali disponível, né? Que um país produza, né? Enfim.
De uma forma geral, ele continua dizendo assim, a JK é parcialmente a mudança, a avaliação de uma mudança nos eventos da venda de J, devido a uma mudança no preço casual da função da commodity K. Esse intervalo de tempo for infinitamente pequeno, em uma expressão que pode ser reduzida por definição, que é chamada de diferencial total de uma função, P, e aí continua descrevendo as equações matemáticas aqui, tem muita coisa escrito à mão, tá? Não é o que eu estou conseguindo ler aqui escrito à mão, parece que foi xerocado várias vezes, então é um material, uma equação bastante intrincada, mas faz bastante sentido o que ele está querendo dizer, mostrando esses coeficientes constantes e quando o preço da gasolina é abalado, todos os coeficientes que circundam G, ou o caso 2G, no denominador são variados na mesma forma. Então, se B, G e M forem independentes, e a descrição suficiente da economia, então o teste de choque vai ser necessariamente validar o sistema, né? Então, esses são os fatores que podem representar da mesma forma. O que ele quer dizer aqui? Não sei se você conseguiu me acompanhar. Vamos tentar destrinchar essa parte teórica. Como a gasolina ela interfere em todos os aspectos para a produção dos bens de consumo, porque ela é fonte de energia, então qualquer oscilação que ela tenha no seu preço, isso pode resultar num aumento, numa valorização ou numa desvalorização dos outros bens. Então, se nós temos a gasolina, o petróleo, os derivados de petróleo, sempre funcionando, né, ou usados em função da produção de outras commodities, nós teremos, obviamente, uma economia frágil, né, uma economia que oscila porque o Brasil ainda não tem o refino de petróleo, por assim dizer, aplicando ao nosso contexto. Nós apenas exportamos, né, petróleo bruto, que é extraído aqui, nós temos várias reservas, porém refinado no exterior, seja nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar. Então dá para nós entendermos o porquê, um dos fatores, que o Brasil ainda é um país, infelizmente, economicamente capado, vamos assim dizer. Nós temos potencial para ir além, porém esse potencial foi nos vedado, né? Eles conseguiram ali com uma indutância, né? Ali até uma resistência, na verdade, econômica, né? Que nos bate ali essa questão de não termos refino. Eu me lembro que no governo Dilma, sempre o PT, né, envolvido nisso, o governo sempre tentando, entre aspas, nos tornar autossuficientes em petróleo. Compramos aquela refinaria em Pasadena, não sei se vocês lembram, muito dinheiro foi dado lá na Califórnia, e simplesmente compramos o pão de açúcar, né, porque aquilo lá não funciona, é caco, ferro velho, né, o Brasil não detém nada lá, né, você está comprando ainda mais no território de outro país, né, deveria trazer o know-how, né, a capacidade de produção para o Brasil e não deixar isso para fora, né? Então isso explica por que a economia sempre aqui é inflacionada e por que o custo de vida aqui aumenta, né? Então, basicamente nós estamos comprando melhor dizendo, petróleo, os derivados em dólar, ganhando em real. Então essa conta não fecha, nós sempre vamos ficar no vermelho, matematicamente falando. Então, essa é a segunda parte, melhor dizendo, a 13ª parte do vídeo, e quero deixar o convite para você, se ainda não comentou, não deu likes no vídeo, sobre o que você acha desse documento, do que aqui nos é ensinado, faça isso, né? Fique à vontade para também compartilhar com as pessoas que você acha que podem gostar desse conteúdo. Eu te agradeço por até aqui você ter me ouvido e até a próxima, se Deus quiser.